Há muito tempo se discute essa questão. Qual é o verdadeiro nome? Qual é a essência do verdadeiro nome? Então eu queria apenas fazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o assunto, ok? Muitas pessoas ficam com essa dúvida. Qual é o verdadeiro nome do Pai, do Criador, do Altíssimo, do Soberano? E como se pronuncia nas Escrituras? Onde é que está a primeira menção do verdadeiro nome do Criador? Então essa é uma questão bem importante. Creio que várias pessoas têm essa dúvida para saber. Muitas pessoas querem aprender. E muitas pessoas também ainda fazem chacota, como se isso não fosse importante. Como se o nome não fosse importante. Então assim, eu posso começar com a seguinte pergunta. Se o nome do Criador não é importante, então você pode chamá-lo de Satanás, você pode chamá-lo de qualquer coisa, ou de qualquer outro tipo de nome. João, Carlos, Alfredo, enfim. É ou não é? O que importa é a sinceridade de coração. Tá, então se o que importa é o que eu acho, a minha sinceridade, não, eu tenho fé. Eu tenho fé num Criador. Mas eu posso chamar do que quiser, de Deus, de Jesus, Jeová, Javé. Então pode chamar de Satanás também. Ou não? Sim, essa é a verdade. Tá entendendo onde é que você vai chegar com esse raciocínio, que é ilógico? Você não vai chegar num lugar bom. O que a Escritura fala sobre o nome? A Escritura fala em Isaías que o meu povo saberá o meu nome. Ué, se o Criador próprio falou que o povo dele saberá o nome dele, por que as pessoas então insistem em dizer que não pode pronunciar o nome verdadeiro, que o nome dele é impronunciável, que no hebraico não tem vogais? O que a Escritura fala? O que importa é o que você acha, o que vale é o nosso achismo, nossa concepção das coisas, ou o que a palavra do próprio Criador diz, ou o que o Criador diz. O que importa é o que o Criador diz, e não nosso achismo. Então, diante disso, temos que nos pautar na base. O que é o alicerce para os cristãos, para os eleitos? A Escritura. Sem ela, você não tem alicerce. Sem ela, você fica sem base. A Escritura é o nosso guia e luz. Salmo 119. Então, começando pela palavra, o nome do Criador. Eu já ouvi várias coisas, tetragrama, Yud-He-Vav-He, Jeová, Jesus, eles colocam tudo num saco de gato, como se fosse a mesma coisa, e não é. Escrituristicamente, o nome do Criador surgiu em primeira instância, em sua essência, e foi o próprio Criador quem revelou. A quem? Principalmente, inicialmente, a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, verso 14 e verso 15, está o nome do Criador. O que o sistema fez? O sistema adulterou as Escrituras. O sistema religioso e também os copistas, escribas, que pegavam alguns manuscritos de uma pessoa, outros manuscritos de outra pessoa, copiavam. Eles tinham um padrão, ou pensavam que aquilo lá que estava escrito pelo primeiro copista era mais certo, ou que o outro era mais certo, e escreviam do jeito deles. O problema é que inicialmente a Escritura nem existia. Quando o Criador fez Adão e Eva, eles não tinham ainda alfabeto. O alfabeto iniciou-se muito tempo depois com os fenícios. Primeiro foi o povo da Mesopotâmia, que criou um sistema de linguagem chamado pictograma. Esse pictograma não era alfabeto, não era escrito, eram desenhos, ideias, imagens. Por isso, pictograma. Em inglês, picture é imagem. Daí que derivou-se, inclusive. Depois vieram o povo cananeu e depois o povo acadiano. Até então eram só ideias, não existia alfabeto. E só depois que houve o alfabeto fenício. Os hebreus estavam cativos e aprenderam uma língua com os fenícios. A primeira letra, Aluf, que depois virou Alaf e depois virou no hebraico moderno Aleph. No hebraico, nós encontramos em Êxodo 3, verso 14 e 15, o nome verdadeiro do Criador. O povo de Israel estava preso no Egito e o Criador então chama Moisés e fala: Moisés, você vai até o Egito libertar o meu povo. Moisés então pergunta para o Criador: mas quando eu for até o teu povo, eu vou chegar diante deles e vou dizer que eu fui enviado por quem? E o Criador responde em Êxodo 3,14. Diga a eles que eu sou o que sou. Essa é a tradução para o português. No hebraico não está assim. No hebraico, tanto no paleo-hebraico, que é o hebraico mais arcaico, tá? Mais antigo, e no hebraico moderno, todavia com outras letras,
está escrito Ahayá, Achar, Ahayá. O que significa isso? Isso significa que o nome dele está muito bem definido no seu significado e essência. Ele quis dar o nome a Moisés, para que nós saibamos. Então está lá. As letras hebraicas são bem difíceis de se entender a princípio, mas depois que você as entende, fica mais fácil de compreender os significados de cada letra, inclusive também de nomes, ok? O que significa Ahayá, Achar, Ahayá? Significa o eu sou o que sou. Ou seja, a primeira letra, Aleph, tem um significado. Esse significado não foi à toa que o Criador colocou ali. Significa o primeiro, porque Aleph, na verdade, veio do povo fenício, que depois era, na verdade, do povo acadiano, que era a ideia. E esse povo acadiano, enfim, eles tinham a ideia do boi. Olha só, que interessante. Você sabia que a letra Aleph significa boi nos povos antigos? Por quê? Porque o boi era o animal principal naquela época. Ele puxava, ele tinha trabalho, né, papel de exercer força, então ele servia também para alimento. Então a primeira coisa, né, era uma das coisas mais importantes, era o boi nos povos antigos. Por isso que a letra tem esse formato que você está vendo aí na tela, é como se fosse uma cabeça de um boi. Tanto é que depois, por isso que no Monte Sinai o povo começou a adorar um bezerro de ouro. O Moisés subiu no monte e eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro, porque eles adoravam, os povos pagãos acabavam adorando os animais. Por isso que fizeram um boi. Só que esta letra, o Criador colocou ali inserida no nome dele, no início, né? Ahayá, Achar, Ahayá. O primeiro. Aleph, o primeiro, eu sou o primeiro, é o que o Criador está querendo dizer. Eu sou o início de tudo, eu que faço todas as coisas, eu sou a origem da vida. É isso que o Pai está querendo dizer através desse significado do nome a Moisés, em Êxodo 3, 14 e 15, ok? Ahayá, o que é Hayá em hebraico? Em hebraico é ser, é o verbo existir, vir à existência, dar a vida, a origem da vida. Isso que significa Hayá em hebraico. Então, Hayá, ser, eu sou, é isso que significa. Por isso que ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou me enviou a vós. Isso que o Criador disse para Moisés. Então, você compreende que o nome dele é importante, sim. Ele não se chama João, Carlos, Yaakov. Ele não se chama Calvino, Arminius, ele não se chama isso aí, ele não se chama Jesus, ele não se chama esses nomes, Dagon, Baal, não, nada disso. Ele tem um nome próprio, ele deu um nome a Moisés, Hayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vós, é o que ele diz. Você vai encontrar também o nome Yah, Yah, que significa eu sou, que também parte do verbo ser. Vir à existência, a origem da vida, ele é. Essa é a primeira origem do nome, é o registro mais antigo do nome do Criador. Yah. Por que ele diz eu sou a Moisés? Porque ele é totalmente diferente de tudo que existe e de toda a criatura. As criaturas passaram a ser, passaram a existir. O Criador não, o Criador é. O Criador diz, eu sou. Você, uma criatura mortal e pecaminosa, você passou a existir. Eu sou. Essa é a essência do nome dele. Ele é perfeito, ele é a origem da vida. Ele é único e ninguém se iguala a ele. Ele diz, Ahayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou. Ele é o primeiro. Aleph, ele é o primeiro. Ele é o único. Dele partiu tudo. Tudo veio à existência através dele. E pela ordem e decreto e soberania dele, pela vontade dele. Então, eu sou o que sou. Ahayá, Asher. O que é Asher? No hebraico moderno está Asher, mas no paleo-hebraico está Achar. O que é Achar? É aquele que. Significa eu sou aquele que eu sou. Eu sou o eterno, eu sou o autor da vida, eu sou aquele que tudo pode, eu sou o todo-poderoso, eu sou o soberano, eu sou! É isso que o Criador quer dizer no nome dele. A essência do nome dele é essa. Ahayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou.
Você vê em vários textos das Escrituras dizendo que nós devemos invocar o nome dele. Me invoquem, clamem a mim, chamem pelo meu nome, confessem vossos pecados e eu vos perdoarei, sararei a sua terra. Quantas vezes você vê em Ezequiel, em Isaías, falando sobre o nome do Pai? E várias pessoas pegam e dizem simplesmente assim, ó, não, essa é uma seita do nome. Quem defende o verdadeiro nome do Criador? Não, é uma seita, não creio nesses hereges. Eles falam meio assim, ué, que interessante, se o próprio Criador que deu esta doutrina, como é que nós vamos deixar de ensiná-la? E o que mais me espanta e indigna, nem espanta tanto, porque isso é característica de bode mesmo, fariseu, é que essas pessoas que falam que, não, essa é uma seita do nome, não precisa acreditar, basta crer em Jesus, crer em Deus, o nome é Jesus, não precisa negócio de hebraico, negócio de Yod Rei, Vav Rei, o que é isso? Yah, o que é isso? Aleph, o que é isso? Pra quê? Besteira, você aceita do nome, não precisa acreditar nisso. Que legal, essas pessoas são aquelas religiosas, são justamente as religiosas que estão dentro dos templos, que são pastores, bispos, diáconos, diaconisa, o que é isso? Então assim, você vê que o sistema religioso sempre vai te encaminhar para a confusão, para você não crer na verdade. E isso é muito sério. Porque olha só, o livro de Atos diz que só há um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Só há um nome. Ele não fala dois, ele não fala quatro, ele não fala um nome parecido, ele fala um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Ahaya, Achar Ahaya, eu sou o que sou. Ele é o autor da vida, então só ele pode te dar a vida nova para você ser salvo. Então, eu vejo as pessoas hoje, num engano terrível, ensinando que não, o nome é Jesus, o nome é Deus. Ó, a letra J, ela nem existia até 5 séculos atrás. Ela veio existir na versão latina, não existia. Não tem som de J no grego, no hebraico, em fenício, em nenhuma das línguas primeiras. O que eles fizeram? Eles pegaram Jesus. De onde é que eles inventaram esse nome? Do deus Tammuz, que era o deus Sol, que era filho de Nimrod com Semíramis. O que eles fizeram? Eles só pegaram o J de Júpiter e colocaram o nome Tammuz e ficou Jesus. Eles juntaram tudo e depois colocaram Jesus Cristo. De onde é que veio Cristo? O que é Cristo? Cristo é nome? Cristo não é nome. Cristo, ele diz que é ungido, enviado. Não é. Cristo vem de Christos, que por sua vez vem de Chreston, que por sua vez era uma homenagem a Crista, do Sol, a luminosidade do Sol, por causa do deus Tammuz, Sol, pagão. Por isso que ficou Jesus Cristo, ou seja, Tammuz, a crista de Tammuz, que é o deus Sol do paganismo. Deus não é nome, é um termo, é um vocábulo para caracterizar qualquer divindade. Que veio da onde? Deus veio de Zeus. Não tem como ser mais claro do que isso. A verdade é uma só. Se você tem um nome, qual que é o seu nome agora? Você está vendo esse vídeo aí? É João? É Paulo? É Pedro? É Roberto? É Carlos? É Tamires? É Yasmin? Qual é o seu nome? Se você for para os Estados Unidos, para a China, para a Mongólia, para Taiwan, para a Índia, qual vai ser seu nome lá? Se o seu nome é João aqui no Brasil, vai ser John nos Estados Unidos? Se alguém te chamar de John, você vai entender? Não, você vai pensar que é outra pessoa que está te chamando. Então, o nome é um, e nome não se traduz. Nome se translitera para o entendimento a outro idioma. E tem que ter muito cuidado com isso também. Ninguém aqui está batendo o martelo assim, ó, a verdade absoluta, pá! Não, eu não estou dizendo isso quanto ao nome. Eu estou dizendo o seguinte, a questão do nome é muito importante. E existem sim em manuscritos muito antigos. E isso perdurou ao longo do tempo, só que os homens adulteraram por causa dos copistas, por causa dos escribas e fariseus hipócritas. Eu creio que seja necessário aprender o alfabeto hebraico primeiro, para depois nós estarmos aí falando mais sobre o nome do Criador, porque é impossível você entender as letras que compõem o nome do Eterno sem primeiro conhecer o hebraico. Então aqui temos o alfabeto hebraico moderno, também chamado de hebraico Ashuri, porque veio da Assíria,
com pronúncia do hebraico antigo, que é o Abari. Abari, que é hebreu ou hebraico, todavia a pronúncia de cada letra é diferente. Nós vamos ler primeiro no hebraico moderno e depois no hebraico arcaico, ok? Lembrando que de trás para frente, tá? Nós lemos o hebraico sempre de trás para frente, da direita para a esquerda. A maioria dos idiomas orientais são de trás para frente. A primeira letra que nós temos aqui é a letra Aleph. No paleo-hebraico é Alaf. No fenício é Aluf. Mas nós vamos nos concentrar primeiro só no hebraico, ok? Ela também tem som vocálico, ok? É este desenho aqui. Todas as letras que estão com esse quadradinho azul aqui é porque tem som vocálico, ok? Nós vamos chegar em cada uma delas. Primeira letra, Aleph. Segunda letra, Beit. Muito importante aqui o seguinte, alguns professores hebraicos modernos estão deturpando esta letra. Estão colocando o dagesh aqui dentro, que é um pontinho, tá? E estão dizendo que com o dagesh vira beit. Sem o dagesh, quando fica vazio, sem o sinal maçorético dagesh, fica veit, com som de V. E não é assim. Isso surgiu há pouco tempo. No hebraico antigo não era assim. É Aleph, a primeira letra, e a segunda letra é Beit. Por isso que é Aleph Beit. E no grego é Alfa Beta. Beta é a segunda letra do alfabeto grego. E daí que originou-se a palavra alfabeto. Então é Aleph Beit. Tanto é que a palavra pai em hebraico é Ab. A primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico. Ab. Pai em hebraico, tá? Aleph, Beit. Gimel. Gimel. O Gimel tem som de G. Lembra aqui uma coisa, ó, nunca se esqueça. Nunca você vai encontrar som de G no hebraico e nem no grego e nem em nenhum outro idioma antigo. O som de GJ surgiu há 5 séculos atrás apenas. Então, Gimel vai ter som de G. G, ok? Nunca de G. Nunca. É G. Aleph, Beit, Gimel. O Beit tem som de B, tá? Gimel, som de G. Gi, Ga. Quarta letra, Dalet. Dalet vai ter som de D de dado. Rei. Esta letra é muito importante. A letra Rei. Ela também tem som vocálico, mas ela é uma consoante. Na verdade, as letras no hebraico são consoantes, mas algumas têm sons vocálicos. A letra Rei, ela vai ter som de Ha ou de A. Lembre-se que isto aqui é um som de H. Então assim, nós não falamos hot dog. Se você for para os Estados Unidos e falar eu quero um hot dog, o estadunidense não vai entender o que você está falando. Não é hot dog, é hot dog. Vai ter um som de R fraco, ok? A mesma coisa você vai falar a palavra em inglês casa, que é house. Você não vai falar house ou ouse. Você vai falar house. Tem o som de R fraco. Então lembre-se sempre, quando você ver a letra rei em alguma palavra, ela vai ter o som de R fraco. Tá? Outra letra, a letra Vav. Esta letra Vav também tem som vocálico. Ela tem som de U. Vav. Também é uma letra extremamente importante. Essa letra, ela significa prego, tá? Significa prego. Outra letra, Zain. Zain. Tem som de Z, tá? Z. Outra letra, Het. Na pronúncia do paleo-hebraico aqui em cima, ó, Ha, é gutural, é com a garganta. Teit, vai ter som de T. Yud, essa letra é muito importante também. Ela também tem um som vocálico. Ela é uma consoante, mas tem som vocálico. Yud, ela tem som de IA ou de Y. Ok? Nós vamos ver mais pra frente. Outra letra aqui embaixo. Kaf, vai ter som de K. É um som propriamente dito da letra K. Outra letra, Lamed. Som de L. Essa é bem fácil, tá? Som de L. Lamed.
Outra letra, mem, som de M. Nun, som de N de navio. Samer, som de S. Ain, também tem som vocálico. Ain é como se fosse um Y, só que não é Y, tá? Ela vai ter som de A. Outra letra, Pei, vai ter som de P. Outra letra, Tsadi, vai ter som de Ts, Ts, TS bem rápido. Outra letra, Kuf, vai ter som de Q. Resh, lembre-se que não é Resh, porque não é rei. Aqui é Resh, com o R bem puxado, Resh, tá? Outra letra aqui embaixo, Shin. No paleohebraico é Shá, a pronúncia. Ela vai ter som de SH. E a outra letra, letra Tav. Tav. Ela vai ter o som mais de TH. E depois nós temos o que? As letras que ficam no final de cada palavra. Mem sofit, Nun sofit, Tzadi sofit, Pei sofit e Kaf sofit. Ou seja, sofit que significa no final. São as mesmas letras, só que são escritas diferente e ficam no final de cada palavra. Então a pronúncia é essa: Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Teit, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Tzadi, Kuf, Resh, Shin, Tav. A pronúncia no paleohebraico nós vamos ver agora. Então, como você pode ver aqui, vamos começar também da direita para a esquerda, normalmente. Veja que um pouco a grafia mudou, né? Você pode ver que aqui já é outro tipo, porque é o hebraico mais antigo. Vamos lá. Alaf, Bit, Gamal, Dalat, Ha, Uau. Os norte-americanos leem bem assim, Uau mesmo, tá? Vai ser mais puxado para o U, ao invés do V, Vav, V, e sim Uau, porque tem um som de U. Zan, Hath, Tit, Yad, Kaf, Lamad, Mim, Nun, Samach, Ayan, Pa, Tzad, Kuf, Rash, Shan, Tal. A pronúncia mais correta do hebraico é esta daqui, porque é o hebraico mais antigo que se tem provas, e a pronúncia das letras é essa, o som que elas vão dar é este, entenderam? Então, parte-se daí para se entender o nome do Criador. O que vocês têm que entender em primeiro lugar é que o hebraico, cada letra deste alfabeto tem uma pronúncia específica simbolizando uma coisa. Aqui nós temos um exemplo em Juízes 12, que diz assim: E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade, feriram a Efraim. Por quê? Porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixe-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, esta palavra. Eles mostravam esta palavra aqui em hebraico, que significa isso aqui, ó. Transliterando, é isso aqui, ó. É shibolete. O que eles diziam então? Ó? Porém ele dizia Sibolete. Ele dizia Sibolete. E esta letra aqui, como nós vimos antes, é a letra Shin. No paleohebraico é Shan. Ou seja, ela tem som de SH e não de S. Então eles diziam Sibolete porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Ou seja, eles matavam as pessoas porque eram infiltrados, entendeu? Ou seja, cada letra é muito importante. Se você isola qualquer letra ou muda a sua pronúncia, perde todo o significado. Olha a importância do alfabeto hebraico, do significado e pronúncia de cada letra. Então a grande questão aqui é o seguinte:
o nome do Criador é o tetragrama. Por exemplo, encontramos o tetragrama aqui em Deuteronômio 6, verso 4. Aqui, Yud, He, Vav, He. Olhe só como eles adulteraram a escritura. Você coloca na tradução aportuguesada e diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tiraram o nome do Criador e colocaram Senhor. Colocaram Deus. Olha a diferença por hebraico. Está aqui, ó, Yud, He, Vav, He. Aqui eles ocultaram já o nome do Criador, porque colocaram o Shevá, que são essas duas bolinhas aqui embaixo que você está vendo, ó, e aqui o outro sinal maçorético, chamado Kametz. Então, abaixo do Yud tem um Shevá, que deles colocam como se fosse um som mudo. Como se não tivesse som essa primeira letra, na verdade ela tem um som. Já começa o erro por aqui. Já traduziram errado a Bíblia para o hebraico. Olha o nível que chegamos aqui, e aqui também. Segunda menção do nome, ó. Colocam o Shevá e o Kametz para tirar a pronúncia do nome do Criador. Isto aqui está errado. Não tem que ter sinal maçorético nenhum, porque o Yud também tem som vocálico. Tiraram a pronúncia do nome do Criador. Isso já no hebraico, tá? E no português, então, Senhor. Senhor não é nome. Então, pessoal, olha o nível que chegamos aqui. Como que é a pronúncia do tetragrama e quais são as letras que devem ir no tetragrama na transliteração? Essa é a grande questão. Temos aqui vários textos, todos eles mostram o nome do Criador. Isaías 42, verso 8. Está aqui, ó, Yud, He, Vav, He. Só que eles colocaram os sinais maçoréticos. Português, ó, eu sou o Senhor. Tiraram aqui o nome dele, ó, porque aqui no restante do versículo diz: este é o meu nome. Então, olha só, o nome dele estava na escritura, mas eles adulteraram para Senhor. Senhor significa dono, possuidor. João 17, verso 25 e 26. Olha só: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci também, e estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que... Olha só, o Messias está falando aqui que ele fez conhecer o nome do Pai aos discípulos. Então, isto é verdade. No próprio mandamento em Êxodo 20, verso 7, olha só: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui no hebraico também está o tetragrama. O tetragrama aqui e o tetragrama aqui. Eles tiraram a pronúncia porque colocaram sinais maçoréticos, mas isso aqui tem pronúncia, tá? Então o nome dele está em toda a escritura. Esse negócio de que não pode falar, isso é balela, porque é o seguinte, ó, eles inventaram que você não pode, ó, tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, então você não pode falar o nome, isso é balela, tá? O você não pode é usar o nome para fins maléficos, falar em vão. Agora, ensinar a doutrina do nome, isso é bíblico. Então eles inventaram isso para você justamente perder a pronúncia do nome e não saber como é que ele se chama. Você acha que os segredos eles iam dar para nós, os gentios? Óbvio que não. Em Gênesis 2:4, esta é a gênese do céu, ou seja, o início dos céus da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui no hebraico, verso 4, essa é a gênese da criação, quando, aqui ó, tetragrama, o Senhor criou. Yud, He, Vav, He. Então, como eu disse antes, o Yud, He, Vav, He, ele veio depois do Yah. A primeira menção do nome está lá em Êxodo 15, verso 2, que é Yah, tá aqui ó, Yah. Português, ó, o Senhor é minha força. No hebraico, é isso aqui. Esta é a primeira origem, tá? É Yah, é a raiz do nome. Se você quer falar o nome correto, a raiz deste nome é Yah. Lembre-se do rei no final, o rei tem som de R fraco, então não é Yah apenas, é Yah. Você tem que dar uma ênfase no R fraco no final, é igual hot dog, igual house em inglês. Você não pode, por causa que é português, porque o H no português não tem som, mas nós não estamos falando português aqui, nós estamos falando hebraico, tá? Então é Yah, primeira menção. Agora olha só que coisa interessante. Olha esse texto aqui ó, de Salmo 150, verso 6. Lá diz: todo o ser que respira louve a Yah. E depois fala aleluia. Agora você vai entender uma coisa aqui, ó. Salmo 150, verso 6. Então olha que interessante. Muitas pessoas pegam e começam a falar sobre Iau, né? Agora eu vou provar para você que o nome não é Iau. Não existe Iau na Bíblia. Salmo 150, verso 6. Está aqui, ó. Todo o ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Aqui no original não é Senhor, é Yah. Olha o nome verdadeiro aqui, ó. Todo ser que respira, louve a Yah. E aqui está escrito Ha, Leluia.
Aleluia. Veja a ligação. Aleluia é louvor a Yah. A palavra aleluia é formada de duas partes no hebraico. Está aqui, ó, lamed, rei, que o som é lá, lá e ha, halal, né, que significa louvar. E Yah, halalu Yah, louvores a Yah. Halalu Yahweh, louvores a Yahweh. Yahweh, nós já vamos entrar nessa explicação, ok? Então, por isso que fica Haleluia, ou no paleo-hebraico, Halaluia, que é louvores a Yah. O paleo-hebraico não tem vogal E, tá? Som vocálico E inserido, tá? Pelos maçoretas. Por isso que fica Halaluia. Por isso que aqui está, louve ao Senhor, né? Louve a Yah, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui no hebraico, todo ser que respira, louve a Yah. Então é isso que significa, ok? Tô vendo as pessoas dizer assim, ó, aleluia Yah. Porque tem vários canais heréticos no YouTube, vários sites heréticos disseminando que o nome é Yah. E o nome não é Yah. Agora eu pergunto, cadê o som do rei aqui no meio que não tem? Que letra é essa aqui? Yud. Yud vai ter som de Yah. O rei vai ter som de Ah. Então você não pode tirar o som do H deste rei aqui, porque o rei tem som de H e de A. Aqui não está escrito Yah apenas. Aqui não está escrito Yah. Aqui está escrito Yahuwah. Por quê? Porque é Yud, Rei, Vav, Rei. Vocês estão traduzindo errado, vocês estão transliterando errado essa palavra e, consequentemente, adorando outra divindade. Não é Yah. O Vav é som de U, então Yahu, Yahuwah, porque aqui, ó, é outro rei. E agora eu vou provar para você, porque tem vários hereges aí dizendo que a letra rei no final não tem som quando é nome. E aí que tá a mentira. O nome dela era Sarai. Quando o Criador a chamou, ficou Sara. Tinha o Yud no final, Sarai. Som de vogal. Ficou o quê? Sara. Olha o rei aqui no final. O rei é a letra que está no nome do Criador. Duas vezes no tetragrama. Trocou-se e aqui tirou o som? Não. Pelo contrário, deu um som no nome dela. Sara. Você não ficava só Sar. E não é Sar, é Sara. Abraão, então, ó, era Abram ou Avram. Não tinha rei no nome dele antes de ser chamado pelo Criador. Quando o Criador o chamou, mudou o nome dele para Abraham. Abraham. Olha o som do R fraco aqui. Então essa balela de que quando o rei está no final não tem som vocálico ou som nenhum é heresia. Heresia de herege, de filho do diabo, para ensinar às pessoas um engano chamado denorex. O que é o denorex? É você ensinar um nome parecido com pronúncia parecida, mas que não é o verdadeiro nome. É enganar as pessoas. Iau. Este termo Iau é de divindades pagãs. Estão ensinando um nome falso a vocês. Não existe Iau em nenhuma parte da Escritura, no Antigo Testamento, nem no Novo, nem em nenhum lugar, em nenhum manuscrito. Vocês adulteraram a Bíblia de tal maneira só para apoiarem suas heresias malditas. Yud no paleo-hebraico seria Yad, rei, o Vav e outro rei. No hebraico moderno seria o Yud, tá, que é menor, ó, rei, o Vav e outro rei. Paleo-hebraico e hebraico moderno, tá? Lembra que a leitura é de trás para frente. Na transliteração, os falsos mestres, o que eles dizem? Eles dizem que é o seguinte: o Yud ele vai ter som de Y, então eles fazem Y, o rei ele vai ter som de, segundo eles, tá, que é errado, vai ter som de A, já está errado. Só aqui já está errado. O rei não tem som apenas de A, primeiramente é de H ou de AH. E daí o que eles pegam depois e fazem? Que o Vá vai ter som de U, então eles pegam e colocam o U. E esse aqui eles simplesmente omitem. Eles omitem totalmente o som do último rei e só colocam a grafia como se fosse um H. E daí como é que eles pronunciam? Iau. Agora eu pergunto, cadê o som de R fraco desta letra? Não tem, vocês omitiram, vocês estão então omitindo a real pronúncia do nome do Criador, porque vocês estão colocando como se isso aqui fosse apenas um A. O que vocês querem fazer? Vocês querem fazer com que cada letra tenha a sua devida colocação. Por exemplo, o Yud, ele teria o som de Y,
o rei de A, aqui U e aqui H. Vocês querem fazer isso aqui, ó. Só que o hebraico não é assim, pessoal. Vamos crescer, pelo amor do Criador. O hebraico não é português. Você não translitera as letras assim. Ainda mais com o rei, porque o rei é consoante e é vogal ao mesmo tempo. Então, pessoal, pelo amor do Criador, isso aqui tá errado. Vocês querem fazer isso aqui, ó. Iau. E omitem essa e falam só iau. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Vocês têm que entender o seguinte, ó. Yud, Rei, Vav e outro Rei, ok? Yud, Rei, Vav, Rei. Vocês têm que entender que não é uma letra para cada. Não é assim no hebraico. O Yud, né? Que no paleo hebraico é Yad, aqui no antigo, tá? Qual que é a real transliteração desta letra? Yud. Yud aqui e aqui Yad, né? A real transliteração dessa letra seria Y ou Ya, porque o Yad ele tem esse som aqui, ou I ou Ya. Não existe esse som aqui de Yal, tá? Então não existe U aqui, tá? Isso aqui não existe. O rei, então, o que seria? Você tem que entender que o rei ele tem som de A, H ou de Ra. Então não existe Iau, porque você tem que dar o som do H desta letra, que é o rei. Ou AH ou Ra, e nesse caso aqui é AH. Então é Iar, o som consonântico do R fraco, Iar, porque esse é o som natural do rei. E aqui sim é o U. E você não pode omitir esta, que é outro rei, que vai ter outro som de A nesse caso. Por isso que o nome é Y, o A e o H, né? O U e outro A e H. Então mudando aqui, ó, Y, que é o Yad ou Yud. O rei, H. Yar. Aqui você já encontra toda a raiz do nome dele. E depois vem o que? Vem o Vav, que é o som de U. No paleo hebraico é Uau. E outro rei, outro A. É tão simples. Olha o nome aqui. Yah, Yahu, A. Yahua. Essa é a verdadeira pronúncia do tetragrama. Vocês querem falar de tetragrama? Essa é a verdadeira pronúncia do tetragrama. É impossível ser Iau, porque vocês, na superficialidade interpretativa e transliterária das letras, vocês querem colocar como se uma letra fosse a outra letra. E não é assim, pessoal. No hebraico, não é assim, ainda mais com o rei, tá? O rei não tem um som só, é Ar ou Ha. Por isso que a pronúncia tem que ser obrigatoriamente Yahua, até porque Ruá vem do verbo existir e ser, e Yah, eu sou, então ele é o eterno. É isso que significa, eu sou o eterno. Olha como o rei aqui no final, ó, o paleo hebraico aqui moderno, ele vai ter som de A no final. Olha essa palavra aqui, ó, Hayá, no início ou meio, tá? Sem vogal, depois ou como artigo definido Ra. Hayá é o verbo ser, verbo estar, verbo existir, ó, become, be. A palavra original aqui, ó, Hayá, aqui tem um rei no final. Rei, Yud, rei. Hayá. Olha esse rei no final, ele tem som. Vocês não podem tirar o som de uma letra. Aqui tem outro nome, Mika, que é o nome de um profeta. Tá aqui, ó, o Mem, Yud, o Kaf e o Rei. Mika. Você não vai falar Mik, é Mika. Vai ter o som de Ar no final. É o profeta Miqueias, tá? Em inglês, Mika. Você vai falar o Mi e o Kar. Mika. Miqueias. E agora aqui então, ó, Mika e Micaiah. Também tem a pronúncia do rei no final, que é um som de A. Então vocês não podem dizer que não tem som de A no final. O rei vai ter som de Ra ou A, como nós vimos aqui, ó. Rei, A ou Ra, ok? Estudos revelam que apenas em cópias posteriores da Septuaginta grega, datadas no final do século I em diante, os copistas começaram a substituir o tetragrama Yud He Vav He por Kyrios, que significa Senhor, em letras maiúsculas, e por Theos, que significa Deus. Olha a heresia aí, tudo paganizado. Essa foi a razão de Yahweh ter desaparecido graficamente do texto do Novo Testamento em algumas traduções bíblicas. Tá aí, ó. Eles adulteraram para que as pessoas não falassem o nome do Criador. Porque em paleo-hebraico é
assim o nome dele, e é esta a pronúncia que vai ter. O Yud, que simboliza aqui um braço com uma mão, vai ter som de Ya. Aqui o Rei simboliza uma adoração, aqui também em pictográfico, um braço, uma adoração, ou Oli, para o prego, o Vav é prego, e Oli, ou seja, olhe para a cruz. O nome do Criador está mostrando que devemos olhar para o sacrifício que ele fez para a remissão dos nossos pecados, através do Messias. Por isso que é Yahweh. O Rei aqui, ó, o Vav e o Rei. A pronúncia disso é Yahweh, não é Iau. Não existe Iau aqui. Gente do céu, onde é que está Iau aqui? O paleo-hebraico é assim, ó. O nome mais antigo que você vai encontrar é esse aqui, ó. Yud, Rei, o Vav e o Rei. Tá? Na questão do tetragrama, ok? A forma escrita mais antiga é essa. Lembrando, a primeira original é Yah, veio antes do tetragrama. Mas se você vai falar de tetragrama, então fale certo. Como você pode ver aí, tetragrama, né? Significa 4 letras. O que acontece? Vejam só essa letra. Yud, está no paleo-hebraico. O Rei. Aqui você vai encontrar assim, que é o Vav, que significa prego, tá? Também tem esta forma. E também tem esta forma. Aconteceu essas dobras por causa de alguns manuscritos e ficou assim. Mas todas estão certas. Yod, Rei e o Vav vai ter som de U. No final do tetragrama tem mais um Rei. Isso é na forma paleo-hebraica, que é o hebraico mais antigo, ok? De trás para frente você vai ver. Então, transliterando é o Y, o H, o W e H. YHWH. Transliteração do tetragrama. No hebraico moderno você vai encontrar aí o Yud, Rei, Vav, Rei, escrito dessa forma, tá? Esse é o hebraico moderno, tetragrama. Y, o H, o W, o H. Vai ter som de U esse W aí, tá? Aí, ó. Agora o que acontece? Na pronúncia fica assim, ó. Ia, porque o Yud vai ter som de A. Ali o W é som de U, que é um Vav, e outro A. Então a pronúncia seria mais ou menos assim, a portuguesada. Ó. A pronúncia, tá? Yahuwah. Yahuwah com R fraco, ok? Então disseminaram aí várias heresias. O que eles inventaram mais? Mudaram para Yahuwah, depois esse Yahvé também, depois mudou para Javé, também tem, e depois o bonitão Jeová. Tudo heresia, tá, pessoal? Não é o original, isso aí é letra J. Nem existia antigamente, veio há 500 anos atrás, tá? 5 séculos atrás. Olha só, para você compreender melhor. Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Você vai ver aí, ó, só o Yah, ok? Que tá certo, é a raiz do nome. Yah, que significa eu sou. Então, Yud, Rei, Yah. Também temos Yud, Rei e o Vav, que daí seria o que? Yahu. Lembre-se sempre, porque esse Rei tem som de H, não é Yau, é Yahu. E o Yud, Rei, Vav, Rei, que aí você vai ter o que? Yahuwah. Esta é a pronúncia do tetragrama. Por que o Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respira, louve a Yah, aleluia. Está aqui, ó. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Aleluia, louve a Yah no original. Por que todo ser que respira, louve a Yah? Agora que eu vou mostrar isso para você. Ou seja, como você viu no vídeo aí, é porque a respiração tem este som. O Yah é, ou seja, eu sou o eterno. É isso que significa esse tetragrama. Essa pronúncia, Yahuwah, porque Ruah daí vai ser do verbo Havá, nessa raiz, né, ter o significado de respirar, de ser. Então o Yah, ele existe, o Yah sempre existiu. O Yah é eterno, ele é o Yah, eu sou, é isso que significa esse tetragrama e essa pronúncia Yahuwah. Eu sou, é isto que significa, não tem como ser mais claro do que isso.
Por isso que o nome dele não pode ser Yehová, Teós, Iau, Jesus, Deus, Zeus, Jeová, Iauhu, Iaohu. Não tem nada a ver com isso. Não é Javé, não é Yavé, é Yahweh ou Yah. Todas essas duas formas estão certas, porque significam a mesma coisa. Quando você fala que o nome é Yau, você não dá o significado do seu nome. Você está dizendo outra coisa. Entendeu? Aqui o nosso DNA, o que comprova que tem um espaço, tá, de informação, e esse espaço a ciência conseguiu comprovar e ver hoje que tem uma diferença de 10, 5, 6, 5, tá? No hebraico, cada letra tem um valor numérico, então você vê Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Você vê aí cada um aí, é 1, 2, 3 e 4, valor numérico. Encontrar no DNA a seguinte sequência, Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, o tetragrama. Yud, ele é a 10ª letra, o Rei é a 5ª letra, o Vav é a 6ª letra, e o Rei, de novo, a 5ª letra. Isso está no nosso DNA. O Criador, ele colocou dentro do ser humano a sua assinatura, como se toda a raça humana fosse sua criação e propriedade, ok? É isso que significa. O nome do Criador é tão importante que o tetragrama aparece quase 7.000 vezes nas escrituras, tá? E aqui é bom frisar que o nome, o tetragrama, também é usado, como você pode ver aí, em algumas seitas. Não é que o tetragrama seja satânico, e sim que eles pegaram para si o verdadeiro nome e estão colocando aí em suas seitas, tá? Em rituais, como você pode notar que eles estão usando, tá, as letras que compõem o nome do Eterno para fins maléficos. Então não significa, é importante eu frisar aqui, que o tetragrama é do mal. Pelo contrário, eles estão roubando a essência, tá, do nome para usar para o mal. E sim, isso é possível, como bem você pode ver. É o nome dele que liberta. A verdade liberta. O que o texto diz? Yahuhanan. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? É só a verdade? É a verdade. Mas como que ela liberta? Conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade. Só então a verdade pode te libertar. Agora eu pergunto, como é que todas essas igrejolas, templos de pedra, feitos por mãos humanas, os quais o Criador não habita, que falam, Jesus, em nome de Jesus sai Satanás, é Deus, é Jeová, eles falam quantos nomes? Não falam? Falam. Você vê pessoas cada vez mais encapetadas lá dentro. Você vê cada vez mais pessoas lá presas no engano, soberbas, hipócritas. Estão lá dentro sentados, tirando pó das cadeiras daqueles templos de Satanás. Ah não, as igrejas são do Senhor, é de Deus. Não, vai ler Apocalipse 2:9. Onde fala que são a sinagoga de Satanás. Existe a sinagoga de Satanás. Existe em Apocalipse 17 a Babilônia. O que é a Babilônia? Significa confusão. A meretriz, o que é? É o sistema religioso que é hipócrita. E todos os que o seguem são filhinhos dela, são seguidores da prostituta mãe. Então não se considere alguém, eu conheci a verdade. Não, não. Tem muitas coisas que você não precisa aprender. Eu não estou dizendo aqui também que quem não sabe o nome do Aleph, do Yud, Rei, Vav, Rei, do hebraico, do palehebraico, não sei do que, do fenício, do alfabeto, do pictograma, não sei o que, que não é salvo. Então não é assim. Eu não estou dizendo que você tem que saber 100% das coisas, porque nós somos limitados. Eu não estou dizendo isso, mas você também não pode crer num nome errado. Você não pode crer que o nome Jesus salva. Você não está invocando o nome verdadeiro que salva. Você não está invocando, você está invocando um nome pagão. Então assim, nós não estamos dizendo aqui que você tem que saber a essência lá do Dagesh, do Kametz Hatuf, do Yud He Vav He, do hebraico, para ser salvo. Não é isso. O que salva é a soberania do Criador em eleger quem não merece. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. E também verso 11. É o beneplácito da sua soberana vontade que salva. Ele salva quem quer. Por isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia, Romanos 9. Ou seja, ele escolhe para salvar quem quer. O problema é o seguinte, esses que ele escolhe salvar, ele se revela, ele faz conhecer, e a verdade sobre o nome dele veio à tona. Hoje a informação está mais acessada do que nunca, o livre acesso à informação, ainda, não sei por quanto tempo.
Então, essas verdades são preciosas. Como é que alguém pode dizer que, eu ouvi que é Iá o nome dele, é eu sou, mas vai lá e diz que é Jesus e Deus? Não, peraí, daí pera um pouquinho. Você está negando a verdade. Ninguém que nega a verdade é salvo, porque o Espírito, quando vier, vos guiará por toda a verdade. Yahuanã, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. E quando ele vier, capítulo 16, verso 8, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá entendendo? Então a questão é muito profunda, complexa e precisa de estudo, sim. Só que antes de tudo precisa de arrependimento. Arrependa-se você que acreditou na vida toda que o nome era uma coisa e quando era outra. Você acabou de invocar durante toda a sua vida nomes pagãos, Deus, Jesus, Javé, Jeová. O Criador, você acha que ele se agrada do quê? Misericórdia e obediência. Não sacrifícios. A verdade veio à tona. As pessoas fazem chacota. As pessoas ignoram a verdade. Então assim, se você ignora a verdade, você não é salvo. Ahayá, achar ahayá. Esse é o verdadeiro nome do Pai. Eu sou, em sua essência, em seu significado. O que nós também podemos dizer? Xarabaná. O que também nós podemos dizer sobre essa questão do nome quando ele se revela a Moisés? Que esse é o real nome dele, Ahayá, Asher Ahayá? Ou que esse é o significado do nome? Sim, também a essência é o significado do nome. Significa que ele é o autor de tudo, o criador de tudo. Ele é, ele não vai existir. E não é que antes da eternidade ele não existia ainda, ele sempre foi. Ele que criou tudo, inclusive a eternidade. Ele que criou todas as coisas. É isso que significa você, se for salvo e glorificado. Em 1 Coríntios 15, 51 e 58, você vai herdar então a vida eterna, corpo imortal e a glorificação. Um corpo transformado, incorruptível. Na eternidade, na Nova Jerusalém, que é onde, biblicamente, os eleitos vão habitar, você vai conhecer muito mais do Criador. Você vai saber muito mais dele, porque você acha que ele se revelou por completo para nós? Insetos, a Bíblia nos chama de gafanhotos, vermes. Não, ele é infinito, ele não tem limite, ele não pode ser definido. E é por isso, é só porque ele não pode ser definido por uma criatura pecaminosa como eu, que eu não bato o martelo dizendo, esse aqui é o nome dele. Eu só estou dizendo o seguinte, ele revelou o significado do nome a Moisés, e o significado é esse. Ahayá, achar, ahayá. Então, você tem uma base, você tem um início. Você não pode dizer que o nome é Jesus. Você não pode dizer que o nome é Deus. Você não pode dizer que o nome é outro. Porque ele deu um significado claro para o nome dele. Então você não pode deturpar isso. Quem deturpa isso, está tentando deturpar o caráter do próprio Criador de todas as coisas, por causa do seu achismo. Não, eu acho que é. Eu acho que é Deus, Jesus. Nada disso. Você vai para o lago de fogo com o seu achismo. A verdade existe. É óbvio que eu não vou bater o martelo aqui, mas a verdade do significado existe. A origem existe. Por mais que algumas pessoas deturparam, é muito. Porém o significado ficou. Mas então você pega e fala assim, tá, Rômulo, então se o que importa é o significado, então não precisa falar, não precisa lá ver que é Ahayá, Achar, Ahayá. Pode chamar de Jesus, pode chamar de Deus. Não. Por causa que Jesus e Deus têm outro significado. Entendeu? Você não pode chamar de Baal. Baal tem um significado. Você não pode chamar de Jabulon, porque Jabulon tem outro significado. As letras hebraicas têm significados. Cada letra tem um significado individual e um número. Um valor numérico. Então você tem que entender essas coisas. Isso é muito sério, pessoal. As pessoas estão indo para o Lago de Fogo, não estão nem aí. Não é a seita do nome. Não, é a seita. Olha o nível farisaico. Quem prega o verdadeiro nome do Pai virou uma seita. Agora eu quero até dizer uma outra coisa. Existem pessoas que estão disseminando outros nomes. E essas pessoas estão disseminando o que? Um denorex. O que é o denorex? É algo que parece, mas não é.
É como se fosse Satanás virando um anjo de luz. Ele não é um anjo de luz, mas ele pode se transfigurar num anjo de luz. Tá entendendo? É o Denorex. Então nomes falsos como Yaohu, Yao, não existe nenhum vocábulo hebraico com o inicial Yao. Não existe. Não tem isso na literatura hebraica. Nenhum manuscrito, nada. Então vocês estão completamente enganados. Os nomes errados, então Jeová, não tem nada a ver, pessoal. Tá entendendo? Então muito cuidado com... Porque aí sim, aí eu até digo, sim, que existem seitas do nome. Só que não é do verdadeiro nome. São de outros nomes. É do Denorex, Yaldabaoth, Demiurgo. Vocês precisam entender isso. Vocês têm que estudar com discernimento e humildade para compreender essas coisas. Do contrário, vocês vão continuar no engano. Entendam isso. O significado é esse que eu falei. É isso.